Querido, se você está com a sua Bíblia, por favor, abra comigo no livro do Gênesis, capítulo 2. Fácil de você achar, bem no começo, Gênesis capítulo 2. E eu quero já, de saída aqui, pedir a sua atenção e a sua ajuda, porque diferente do habitual, em que eu pego e exponho um texto, um pedaço de ponta a ponta, hoje nós vamos ver vários textos espalhados pela Bíblia. Então peço a sua contribuição e a sua atenção para que você não perca o fio da meada no meio do caminho, tá bom? Nós vamos começar por Gênesis capítulo 2, verso 18. Gênesis 2, 18. Se você achou, diga aí, achei. Se você está no caminho, algum peraí hoje? Gênesis está facinho, né? Mais fácil que isso, como diz meu avô, só 2 dias para achar, né? Gênesis 2:18 diz assim para nós a palavra do Senhor: Então o Senhor Deus disse: Não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma aliada que lhe seja semelhante. Vamos ler juntos aqui na nossa tela? Então o Senhor Deus disse: Não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma aliada que lhe seja semelhante. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós somos gratos ao Senhor por podermos estar juntos celebrando, Pai, nessa noite com tanta alegria, sabendo que o Senhor está no nosso meio, que o Senhor está entre nós e através de nós, Pai. E pedimos que nesse momento onde queremos ouvir a Tua voz, a Tua direção ao nosso coração, Pai, seja tão e somente a Tua voz em nossos ouvidos, Pai. Que o Senhor me ajude, Deus, a transmitir a Tua palavra, que o Senhor tire de mim qualquer chance ou qualquer tentativa, Pai, de trazer o que eu penso ou deixo de pensar, mas que seja a Tua palavra em direção a nós, Pai. Somos povo do Senhor, diante da palavra que também é do Senhor, por isso fala conosco, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. O tema que eu quero falar com vocês hoje, meus irmãos, é na verdade procurar responder a uma pergunta muito simples e que talvez seja uma pergunta que nós ouvimos ou nos fazemos muitas vezes durante o ano. Nós ouvimos falar sobre comunhão, nós ouvimos falar sobre união, a gente escuta pessoas, seu pastor, líderes dos ministérios, sempre dizendo: é importante que você esteja junto, que você faça parte. Mas, afinal de contas, por que é tão importante assim nós vivermos unidos? Por que é tão importante que eu me dedique de forma intensa e de forma intencional a estar na igreja, a viver com a igreja do Senhor? Por que isso é tão importante? E o meu objetivo é tão somente trazer alguns textos do que a palavra de Deus nos orienta e nos instrui, para que não seja algum argumento em que eu tente convencer você que isso é importante e bom para você, mas que você perceba a partir da palavra de Deus o que Ele pensa sobre isso para as nossas vidas. É tão somente esse o nosso objetivo hoje, tudo bem? Então, eu confesso aos irmãos que esse tema ou essa pergunta a ser respondida veio para mim um momento em que eu e a Lê fomos, na semana retrasada, comemorar o nosso aniversário de casamento. Nós pegamos aquele vale jantar que a igreja nos deu, maravilhoso, muito obrigado mais uma vez falando nisso. E como eu ia pregar na PIB do Guarujá, nós já descemos e pegamos um restaurante lá, ficamos por ali, passamos a noite. E quando nós chegamos no restaurante lá, nós fizemos um pacto entre nós dois. Vamos deixar o celular de lado, no silencioso, tira lá o modo de vibrar para que não seja tentação. Vamos esquecer que existe esse negócio para a gente ficar junto e não cair na tentação de ficar olhando o celular, E aí nós
deixamos o celular de lado, começamos a conversar, a relembrar de muita coisa que a gente passou, que a gente viveu, apesar de serem, para alguns, já se foram 4 anos, para outro ainda são 4 anos, né? Mas foram 4 anos em que nós vivemos muita coisa boa, vencemos muita coisa juntos, a nossa história do casamento, e a gente foi relembrando tudo aquilo, e a gente deu risada, a gente quase chorou, se emocionando lá, nós aproveitamos muito esse momento. E aí teve um momento em que a comida chegou na mesa, e como sempre, a boca cheia não dá para você ficar falando, né? E a gente comendo, e nós começamos a olhar para as mesas que estavam à nossa volta. E meus irmãos, como foi triste perceber que cada vez mais as relações interpessoais, uns com os outros, estão caindo em um descrédito, estão deixando de ser importante. Eu me lembro que na minha adolescência os irmãos mais velhos já diziam isso. E hoje, era de tecnologia, pós-pandemia, momentos tão variados que existem no nosso mundo, parece que esse problema continua crescendo, continua ficando cada vez pior. E a nossa observação ali foi muito triste, porque nós contamos os que estavam perto de nós, e tinham 6 mesas, contando com a nossa. E a gente começou a observar aquelas mesas, e das 6, apenas 2 não estavam entretidos com outras coisas, senão aqueles que estavam acompanhando o jantar. A nossa mesa e a mesa de um outro casal, que também estava comemorando aniversário de casamento, 40, 50 anos, nem sei, mas como diz a Bíblia para nós, né, os cabelos brancos que dão a beleza dos idosos, e vendo eles conversando, foi muito bom. Mas vendo as outras mesas, nós caímos numa tristeza, porque em uma delas tinha uma família, e essa família era um pai, a mãe e uma criança. Durante todo o jantar, o pai estava lendo um livro, por mais estranho que isso pareça. A mãe olhava para um lado e para o outro. E o filho, que poderia estar aproveitando e desfrutando de um momento único com seus pais, estava com o celular na sua frente, com fone de ouvido, literalmente todo o jantar. Da hora que nós chegamos, à hora que eles saíram, essa família não trocou uma palavra, enquanto estavam juntos ali. Uma outra mesa que nos chamou a atenção, foi quando nós vimos que havia um casal jovem, provavelmente de namorados, sentados à mesa, e chegou a pedir uma porção de batata, e eles comiam a batata, o menino assistindo jogo de futebol na televisão, e a menina mexendo no celular durante todo o jantar. E aí eu fiquei ali meio futriqueiro, né, olhando a vida dos outros, mas numa experiência, né, digamos assim, numa experiência. E um momento em que eles deixaram essas distrações de lado, para que eles pudessem ter alguma interação, foi para ver quem é que ia tirar a selfie do jantar especial dos namorados. Onde na foto, muito provavelmente, seria uma legenda como uma noite especial com o amor da minha vida, né? Aproveitando esse momento juntos, mas que do lado de trás das fotos foram algumas horas que eles passaram completamente desligados uns dos outros. E como é triste quando a gente percebe que além de não ter essa interação, essa vida compartilhada, não há sequer uma intenção que isso aconteça. Em contraponto, nessa última semana, enquanto estávamos de férias, um dos dias do nosso jantar, a mesa era compartilhada e sentou uma outra senhora com a gente na mesa. Ficamos a nossa família, eu, a Lê, minha sogra e minha cunhada, e uma outra senhora que sentou com a gente. E no primeiro dia ela começou a puxar um assunto, e sabe quando você olha para a pessoa e percebe um olhar distante? Alguém que está do seu lado, mas parece que em espírito ela está em qualquer outro lugar, menos ali. E em uma das noites eu tomei coragem e falei, eu vi que a senhora veio sentar com a gente aqui,
a senhora veio sozinha esses 3 dias, tinha alguém com a senhora está sozinha, e ela com lágrima nos olhos disse que ela estava viajando sozinha, porque ela não tinha ninguém que pudesse acompanhá-la na viagem. E durante todos os outros dias, principalmente os dias de navegação, que não tem sinal nenhum de celular, nós passamos por ela algumas vezes no saguão principal e olhávamos para ela sozinha, sentada, na maioria das vezes com uma bebida na mão e o olhar para o chão. Sozinha, durante uma experiência maravilhosa de uma viagem. E o contraponto dessas situações é muito interessante, abre os nossos olhos, porque parece que aqueles que têm plenas capacidades de aproveitar a vida, compartilhar a vida com alguém, compartilhar sorrisos, histórias, experiências juntos, não têm o mínimo interesse de fazer com que isso aconteça. Mas em contraponto, aqueles que não estão dividindo esse momento com outras pessoas, porque não podem, estão impossibilitados, ou porque não tem ninguém para estar perto, passam uma angústia, uma tristeza de estarem sozinhos por não terem com quem compartilhar. E aí a situação fica assim, quem tem não aproveita, e quem não tem lamenta por não ter. E eu me lembro daquele ditado, ou uma expressão um pouco comum dos nossos dias, que diz que nós só damos valor às coisas quando nós perdemos. Meus irmãos, nós temos uma condição de vida hoje no nosso país, que apesar de em muitos momentos nós começarmos a ver e a perceber que uma, talvez, perseguição religiosa, ou que algumas censuras religiosas podem chegar num futuro próximo até a nossa igreja, até as nossas vidas, a nossa rotina, ainda assim nós ainda não somos proibidos de estarmos juntos, de professarmos a nossa fé juntos, de dividirmos o nosso ambiente de igreja juntos. Mas a gente precisa se lembrar que nós não precisamos esperar perder essa liberdade para que hoje a gente desfrute dessa possibilidade maravilhosa que Deus nos deu, de nós vivermos em comunidade, de nós andarmos em união, de nós olharmos a questão da comunhão não somente como uma ideia bíblica que aconteceu na igreja do primeiro século do cristianismo, mas com uma realidade que hoje está tão perto da gente, está tão fácil da gente aproveitar, está tão simples de fazer acontecer e de desfrutar esses momentos, que a gente não pode deixar passar. Então, por que é que nós precisamos viver essa união? Além dessa expectativa de poder perder, o que é que acima disso deve brilhar os nossos olhos, para que a gente viva essa experiência neste mundo, de estarmos e andarmos juntos? E a Bíblia traz algumas respostas para nós. Começando pelo texto que nós lemos juntos, em que nós percebemos que nós devemos viver em união, porque Deus planejou que fosse assim. Deus planejou que a união fosse parte do seu povo criado. E aí então nós olhamos para o texto que nós lemos, nós podemos ler juntos de novo, mais uma vez? Então o Senhor declarou, desculpa, alguém que o auxilie e o corresponda. Meus irmãos, o livro do Gênesis é um livro muito especial para nós e para a construção de toda a nossa fé, porque é o livro que narra e traz para a gente o relato de como todas as coisas foram criadas. Às vezes nós olhamos para o livro do Gênesis com a expectativa de ser um livro que defenda a existência de Deus desde o princípio de todas as coisas, mas não é essa a preocupação do livro do Gênesis. O objetivo é tão somente mostrar, partindo do pressuposto da existência, da ação e do controle de Deus sobre todas as coisas, como é que tudo que hoje existe teve um ponto de partida, teve um começo.
Então, se você olha esses dois capítulos, principalmente o capítulo 1 e 2 do Gênesis, você vai ver o relato da criação do mundo inteiro. Deus olha para a terra como sendo um pedaço de caos, um lugar que era sem forma, que era vazio, que era habitado por trevas, que não tinha nada de muito interessante. E Deus então vem até esse lugar para colocar ordem em todas as coisas e começar o processo da criação. E aí você percebe a criação e separação entre terra e mar, entre o firmamento e entre os rios. Você percebe a criação dos animais. Você vê a criação da vegetação, das plantas, como foram feitas, tudo da forma que Deus planejou, nos mínimos detalhes e da forma mais perfeita possível. Principalmente por ser um mundo e uma terra que ainda não conhecia e não sabia o que era pecado. Então tudo que existia da forma mais perfeita e harmoniosa possível, além daquilo que nós podemos pensar sobre a perfeição. E o interessante é que quando Deus vem e cria o homem, coloca o homem no jardim, no meio de tudo isso que era perfeito, o homem teria tudo o que ele precisava para viver uma boa vida, caminhando sozinho pelo jardim. Os versos anteriores, inclusive, mostram que haviam rios que cortavam o jardim, e nesse caminho em que os rios tomavam, você tinha inclusive pedras preciosas que Adão poderia usar para muita coisa. Você tinha o alimento fácil, animais que estavam ali por perto, a fonte de água, tudo que Adão poderia ter para viver sozinho, na mais perfeita paz, caminhando ele com ele mesmo. Era o cenário perfeito, o palco da glória de Deus montado na expressão de uma criação perfeita, um homem criado de forma perfeita, sem pecado, habitando em um lugar perfeito, e aparentemente a junção de todas essas coisas ocasionariam na vida perfeita de um homem. Mas é no meio de toda essa perfeição que aparentemente Deus olha, coloca o dedo na corrente da história e diz: está faltando alguma coisa. Não é bom que o homem esteja só. Adão tinha tudo do bom e do melhor, tinha tudo de sobra, tinha a expectativa de uma vida perfeita, mas viver de forma solitária durante toda a sua vida, ao olhar de Deus para ele, não era bom. Eu gosto muito quando Bruce Waltke, que um homem que dedicou a sua vida toda no estudo mais profundo do Gênesis, ele chega a uma conclusão nesse momento da história que é muito interessante. Ele diz que Deus olhou para o homem sozinho e, em contraste com a sua própria existência de Deus, olhou e viu que não era bom que um habitasse sozinho na presença de um Deus que se manifesta em quantas pessoas? Em 3. A própria existência natural de Deus é uma existência plural, não é uma existência solitária, mas é onde o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito vivem numa harmonia entre os 3, e olhando para o homem sozinho, é como se Deus olhasse para si, para a sua existência, visse o homem e dissesse: é tão bom viver sendo mais de um, que não é bom que o homem esteja vivendo sozinho. Meu irmão, talvez você possa, sozinho, caminhar mais longe, com mais velocidade. Talvez você consiga, com mais facilidade, juntar os bens materiais que você quer e que você almeja para a sua vida. Talvez você faça mais viagens, ou viva mais experiências, sozinho. Mas ainda que você alcance todas as suas coisas, todos os seus sonhos, sozinho, é como o olhar de Deus vendo você e dizendo: não é bom, ainda assim, que você esteja só. Você alcançar todas as coisas sozinho é ainda incompleto.
Alguns, na brincadeira, vão dizer que a vida de Adão estava muito boa e Deus decidiu complicar um pouquinho e criou a mulher, né? Mas não é por aí, não é por aí. É o olhar de alguém soberano, sábio, para o olhar da sua própria criação, entendendo, sozinho, ele de fato estará vivendo incompleto. Nesse contexto do texto, é bem verdade que nós estamos vendo a criação da mulher, da Eva, vivendo como companheira de Adão, e você pense, mas talvez essa questão de estar solitário não era simplesmente para que o homem tivesse uma parceira, uma esposa, e eu te diria que sim e não. O casamento bíblico, saudável, fiel, feliz, é parte do plano de Deus. É da perfeição de Deus para o homem. Mas se você passou a sua vida, acabou não se casando, você não é menos, ou você não é pior do que outro que tenha se casado. Mas ainda assim, a regra continua sendo a mesma. Deus olha e diz, ainda que não esteja casado, ainda que esteja viúvo ou viúva, você viver e levar toda a sua vida sozinho, você está incompleto. Você não precisa necessariamente estar casado para que você tenha companhia. Você pode muito bem ter família perto de você, amigos perto de você, irmãos que você confia, que você tem alguma afinidade, que você compartilha de mesmas ideias e pensamentos, que podem caminhar com você e dividir a vida com você. Não é bom que você esteja sozinho. Não faz parte do nosso manual de fabricação de Deus para nós, que a gente viva a nossa vida toda de forma solitária. Pode ser mais fácil, pode ser mais tranquilo, pode te trazer menos problema, mas não é o que Deus planejou para você. Você precisa estar com pessoas. Então, por que eu preciso viver em união? Porque Deus planejou assim. E depois o texto bíblico segue, nós vemos que nós também precisamos viver nessa união, porque Deus planejou, mas porque não faz sentido viver sozinho. E aí quando nós olhamos para o escrito de Salomão, lá no livro do Eclesiastes, nós encontramos esse texto: é melhor ter companhia do que estar sozinho. Porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Num determinado momento, deste capítulo 4, Salomão começa trazendo na sua sabedoria essa frase de forma literal: não faz sentido o homem que vive sozinho. E o interessante de nós olharmos para o livro do Eclesiastes é que Salomão, ainda o homem mais sábio que já existiu depois de Jesus Cristo, um homem que viveu e construiu impérios, que errou, que sofreu com seus erros, ele escreve no Eclesiastes já o Salomão mais velho, mais experiente, olhando e fazendo uma avaliação de toda a vida. E dentre as conclusões principais que ele chega é olhar para a vida de alguém que vive sozinho, como uma vida completamente sem sentido. Viver sozinho e escolher viver longe da união dos irmãos, longe da união da sua família, longe dos seus amigos, faz com que você deixe de aproveitar e de desfrutar de algumas bênçãos especiais que Deus derrama sobre nós, enquanto nós estamos vivendo com outras pessoas. Primeiro, quando nós vivemos em união, nós temos fonte de ajuda uns dos outros. E no verso 10, Salomão vai começar a trazer para a gente essa ideia de que, enquanto um homem que cai sozinho não tem quem o ajude a levantar, aquele que tem um amigo ao seu lado tem uma força de alguém que vai
ajudá-lo a se levantar. Meus irmãos, como é bom quando nós precisamos da ajuda de alguém, quando nós não conseguimos fazer ou desenvolver algo sozinhos, quando nós temos a plena consciência de que não somos capazes, mas que mesmo em meio a essa consciência, a gente não se senta como quem está desistindo de fazer alguma coisa, mas a gente está a uma mensagem, a um chamado, a um pedido de ajuda de alguém, para que a gente consiga fazer aquilo que está à nossa frente. Como é bom quando nós estamos passando por momentos difíceis da nossa vida, seja em desânimo, seja quando nós estamos sofrendo por algum pecado que nós cometemos e estamos colhendo essas consequências. Quando nós estamos abatidos pela luta que a vida traz para nós, e nós temos alguém que chega do nosso lado, estende a mão e nos ajuda a sair da condição que nós estamos. Como é bom quando a gente vai fazer uma mudança de casa e a gente tem quem chamar para ajudar a carregar a geladeira. Como é bom, e isso é um pouco mais difícil, mas quando nós estamos passando por problemas sérios financeiros, e nós sabemos que tem um irmão, um filho, um amigo, que você pode chegar junto e dizer, eu preciso de R$100 emprestado para fechar o meu mês, você pode me ajudar? E não um empréstimo com aquela suspeita se vai ter um pagamento e tudo mais, mas de você poder chegar e abrir o seu coração e fazer um pedido de socorro para alguém. E isso tudo é bom porque além de recebermos as coisas, nós temos a plena certeza e o pleno sentimento de que nós não estamos sozinhos, de que nós não estamos abandonados. Porque da mesma forma que isso é muito bom, também é péssimo quando nós olhamos à nossa volta e nós não temos uma alma viva que possa estender a mão para a gente. Certamente você já passou por isso em algum momento, em alguma área. E como isso é ruim. A solidão nos leva a chegar a esses pontos de procurarmos alguém no momento de necessidade e de não encontrarmos absolutamente ninguém. Não foi para isso que Deus planejou a nossa vida. Nós recebemos essa ajuda, mas também nós recebemos um conforto quando nós vivemos em união. E ainda que hoje, nos nossos tempos, principalmente, a ideia de que dois dormirem juntos vão manter-se aquecidos soa estranho para a gente um primeiro momento, o que Salomão está trazendo para nós é fruto e reflexo de uma intimidade, de pessoas que estão juntas e que se conhecem tão bem, que num momento de necessidade sabem que também neste ponto podem contar uns com os outros. Tenha na sua mente que Salomão está escrevendo, a princípio, sobre um reino em que ele comandava, um reino que era completamente agrícola e que vivia no clima desértico. E você sabe que o deserto tem algumas peculiaridades. De dia é um calor desgraçado. Se está quente agora aqui, imagine no deserto como é que não é esse calor. Mas da mesma forma que é muito quente de dia, de noite é o oposto. É muito frio. Então a perspectiva é de dois amigos, pessoas próximas, que estão caminhando nesse ambiente desértico, que são surpreendidos por algum momento em que não podem passar a noite na sua casa, e estando expostos a um frio extremo, eles têm a plena confiança de um com o outro deitarem para dormirem juntos, para que eles se mantenham aquecidos. Agora, meu irmão, isso é fruto de uma intimidade e um conhecimento ou não? Você, homem, veria qualquer outro homem no meio da rua e diria, dorme abraçado comigo que eu estou com frio? Mas se você tem um amigo em que você confia, que você conhece, que você, de certa forma, consegue ter essa proximidade, até nesses momentos que são íntimos, isso é uma bênção para a sua vida.
E perceba, eu insisto mais uma vez, de que não é a ideia simplesmente de alguém que vai estar ali confortando um ao outro, mas é o reflexo de um relacionamento de pessoas que se conhecem tão profundamente, que têm coragem de chegar e dizer, num frio tremendo, eu me deito para dormir do seu lado, perto de você, para que você não fique com frio e para que eu esteja aquecido. Esse conforto que nós recebemos, esses abraços que nós podemos pedir para amigos em momentos difíceis, o momento de você ser confortado, de sentar numa mesa, conversar, compartilhar uma refeição e abrir o seu coração das dificuldades que você tem, das frustrações que estão sobre a sua vida, das coisas que estão tirando a sua paz, e você saber que vai receber conforto de outra pessoa, porque você não precisa ficar medindo as palavras, mas porque você pode abrir o seu coração. E meus irmãos, como é bom e como é libertador nós colocarmos para fora tudo aquilo que tem afligido a nossa vida. Como é libertador quando depois de tempos em que a nossa mente vai se esgotando, a gente pode chegar e de fato desabafar para alguém. Como é libertador quando a palavra nos diz, confessem os seus pecados uns aos outros, para que vocês sejam curados. Se você já teve essa experiência, como eu já tive, como é libertador você sentar numa mesa, confessar o seu pecado, e saber que a pessoa que está perto de você te ama tanto, que repreende a sua vida, não como alguém que está feliz em trazer uma bronca, mas como alguém que chora junto com você pelo seu pecado, conforta o seu coração e te ajuda a caminhar vivendo longe daquilo que não agrada ao Senhor. Como isso é bom, meus irmãos. Também, quando o texto termina dizendo para nós recebemos também defesa. Como um homem sozinho pode ser vencido de maneira muito fácil, mas quando dois estão juntos, isso muda tudo. Dizem que no trânsito um motorista sozinho pode ser até corajoso, mas um motorista com um amigo do lado é 3 vezes mais corajoso. De buzinar, de xingar, de mostrar dedo, de falar o que não deve. Mas quando você encontra o cidadão sozinho, aí a coisa é diferente. Mas se nós não levamos essa coragem nesse impulso de ser alguém que vai contra a direção do outro, nós sabemos que nós podemos descansar, porque ainda que nós estejamos em situações difíceis, nós temos alguém que vai nos defender. Eu não me esqueço de quando eu e a Lê ficamos noivos, nós descemos pela rua para contar a novidade para uma irmã dela, e parece que foi um negócio meio que abriu um portal do chão e surgiram 6 cachorros latindo loucamente, com os dentes para fora, rosnando feito loucos. E aí, nesse momento dos bichos vindo para cima da gente, a reação da Lê foi maravilhosa. Ela viu o cachorro, falou para mim, amor, não corre, e me empurrou para cima dos cachorros e saiu correndo para o outro lado, sabendo que tinha alguém ali que ia defender ela. É claro que como um noivo recente, eu me impus, bati o pé para os cachorros, que eu tenho que mostrar coragem, mas a minha vontade era de sair correndo atrás dela junto. Mas quando a gente olha para uma situação ainda que seja desse tipo, como é bom saber que em momentos específicos, a gente tem amigo do lado para jogar na frente e falar, não corre não, me ajuda, me defende, Mas não vai fazer isso com os cachorros de verdade. A ideia é contar com a defesa dessas pessoas. Como é bom saber que ainda que você tenha falhas e que você erre muito, ainda assim, quando tiver uma roda de pessoas que se juntam especialmente para falar mal de você, você saber que tem um amigo lá no meio, que está pronto, sabendo das suas falhas e dos seus erros, mas que você tem um amigo que está ali para defender você. Alguém que está ali para levantar a voz no seu lugar.
Não alguém que está ali para chegar num sentido de violência e tal, não, mas alguém que se levanta no seu lugar, sem que sequer talvez você precise ficar sabendo do que aconteceu. É nós sabermos que esse cordão de 3 dobras, muito obrigado, meu irmão, que eu estou quase derretendo aqui. Se eu não emagrecer 5 quilos hoje, eu não emagreço nunca mais, né? Com esse suor todo. Mas é a ideia desse fortalecimento, percebe como isso é bom? E é por isso que, olhando todos esses requisitos que trazem para nós alegria, que trazem conforto, que trazem tranquilidade, é que Salomão olha para trás da sua vida para pensar: alguém que não vive desse jeito está vivendo uma vida que não tem sentido. Além de ser uma vida incompleta, é alguém que gastou toda a sua vida sem sentido nenhum. E que triste fim seria para nós, irmãos, chegarmos ao final da nossa vida e pensar que por conta de orgulho, de caprichos, de falta de perdão a outras pessoas, nós aceitamos viver uma vida que não fez tanto sentido assim, porque nós insistimos em caminhar sozinhos. Não vale a pena. Porque nós precisamos então viver em união, porque para Deus essa união é algo perfeito. Vamos ler juntos? Como é bom Eu sei que eu já trabalhei, já tratei esses textos algumas vezes, em vários momentos na nossa igreja, mas falando de união e comunhão, meus irmãos, não tem como deixar passar. Principalmente porque esse texto, que talvez é o mais conhecido dos crentes, depois de João 3,16, né? A gente lembra com muita facilidade desses textos. Ele não é só um texto que está olhando para a união do povo de Deus e dizendo que isso é algo bom, é algo legal que aconteça. Principalmente porque no nosso português, aquilo que nós tratamos como bom, pode ser algo realmente bom, ou pode ser algo que simplesmente não é tão ruim assim. É quando você senta para comer uma comida e não é a melhor comida que você comeu na vida, mas simplesmente porque não é uma comida terrível e você tem vergonha de dizer que o negócio não é bom, a gente vira para quem oferece, né, a comida para a gente e fala: até que é bom, né? Até que é bom. Esses dias o Danilo me veio com um pedaço de polvo cru, negócio borrachento, estranho, me deu, eu comi, falei: é bom, só para não dizer que é um negócio que é ruim, né? Então, não é essa a ideia do que o Salmo está dizendo. Só porque não é algo terrível, eu posso dizer que é algo bom, mas pelo contrário, porque a palavra que está descrita no texto hebraico como sendo bom, é uma palavra que o próprio Deus trouxe à realidade de algo que é muito bom. Quando você come, né, do lado contrário, você come uma comida que você experimenta aquilo e é a melhor coisa que você já comeu, é impossível você apreciar todo aquele paladar e só comer e dizer: não, esse negócio é bom, e sair comendo a comida toda. Mas a gente usa do artifício do exagero. A gente fala que é bom, é muito bom, é incrível, é sensacional, é estrogonófico, é qualquer coisa que seja uma coisa assim que é muito boa, mas muito boa mesmo. É essa mesma palavra que está descrita com esse tom de exagero, para dizer que a comunhão do povo de Deus, ela é agradável, é algo gostoso, mas é algo que é tão bom que chega a ser incrível. É algo tão bom que chega a ser sensacional. Viver essa união do povo de Deus é algo maravilhoso, é algo exageradamente bom. E meus irmãos, se Deus olha para o seu povo reunido e diz que ver o seu povo junto é algo extremamente bom, se para Deus isso é bom, para a gente vai ser o quê? Ainda mais do que tudo que é bom e muito bom. Um ser perfeito que olha para uma igreja reunida e na sua perfeição diz que isso é maravilhoso. Como é que para a gente não vai ser maravilhoso do mesmo jeito?
Deus olha para isso como sendo bom, e meu irmão, eu garanto para você, que se você viver isso de forma intensa, tentando, vencendo as suas barreiras, vencendo os seus limites, você vai olhar para essa união como sendo algo tão bom e incrível quanto Deus quer passar para a gente. E eu confesso para vocês que durante a viagem dessa última semana, eu não parava de pensar em vocês. Teve uma vitória que eu consegui fazer. Quando eu entrei na cabine, eu tranquei meu celular lá no cofre e deixei 3 dias trancado. Meus irmãos, que coisa boa. Eu só não sabia que horas eram o tempo todo, né? Mas tirando isso, eu não estava nem aí para o celular. Mas mesmo assim, parece que cada coisa que eu via naquele lugar, em algum momento trazia para mim uma lembrança de estar com os irmãos. Na primeira noite serviram lá um pão com carne moída, eu falei, ai, se o Maurício estivesse aqui nessa carne moída. Se tem, meus irmãos, quer ver o Maurício feliz, convida ele para comer uma carne moída, é ou não é? Aí vinha um prato todo diferente, desenhado, e eu pensava, nossa, se a Rê vê esse prato aqui, ela vai querer fazer um negócio igual. Aí a gente desceu do navio, foi ver o Cristo Redentor, e eu vi lá que uma carreta quase bateu no carro que a gente estava lá do guia, e eu olhei para trás e falei, eita, será que era o Celso? Aí minha esposa falou, não era o Celso, mas estava lá. Depois, no outro dia, a gente desceu e do navio, eu olhando a praia, vi um rapaz lá, caindo uma neblina, e um rapaz de regata correndo na praia. Eu falei, o Eliseu veio correndo até aqui. E meus irmãos, eu ia lembrando a cada momento. Teve uma exposição de miniatura de carros, eu só lembrava do Marquinhos. Pensando, Marquinhos com os carrinhos que ele gosta. E, gente, era para todo lado eu vendo isso. Porque isso de fato é bom. Isso é uma riqueza. Porque quando no plano de Deus Ele junta pessoas com as características mais diferentes possíveis, essas diferenças não se tornam afastamento entre nós, mas as diferenças completam coisas que a gente não tem. As diferenças completam a nossa vida de uma forma que nós olhamos e vemos que aquilo que falta para mim, na minha personalidade, no meu jeito de ser, eu tenho em sobra no irmão que está do meu lado. E o que falta neste irmão, ele tem no outro irmão. E assim a coisa toda vai se completando, de forma que a Bíblia usa isso do melhor termo possível, para dizer que o povo de Deus unido não é só um bando de gente no mesmo lugar, mas ele se torna um corpo, porque o que falta no coração do oxigênio você tem no pulmão, o que falta do sangue para o pulmão funcionar você tem no coração, e tudo isso vai mudando, e quando nós estamos juntos, nós não somos pedaços, mas nós somos um corpo só, porque Deus olhou para isso e viu, se tem uma coisa que eu quero para o meu povo, é que eles andem em união, porque isso é perfeito, isso é ótimo, isso é maravilhoso. E aí então, por que viver união? Porque é nessa união que Deus manifesta a sua vontade. Esse texto talvez você conheça ele de muitos momentos e você ore pensando nesse texto. Vamos juntos? Pois onde no meio deles. Quantas vezes o nosso coração não é confortado? Quando, inclusive em programações da igreja, nós estamos em poucos, por qualquer motivo que seja, e a gente se lembra que onde estiverem 2 ou 3, ali o Senhor está presente também. A gente lembra desse texto sempre nesses momentos. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Não é errado você entender desse jeito. Mas não era isso que Jesus estava ensinando. A profundidade do que Jesus quis dizer, onde estiverem 2 ou 3 em seu nome, é muito mais profunda do que a gente imagina. Isso porque se tem uma coisa que a gente lembra no texto de Mateus, lá no capítulo 18, é que Jesus não está simplesmente reunindo seus discípulos para dizer, se vocês estiverem em poucos, fiquem felizes porque estão em poucos.
Mas dentro do pedaço do que Jesus está querendo dizer, ele está trazendo um ensino mais profundo, porque ele já começa dizendo: se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou como publicano. O que Jesus está trazendo para os seus discípulos é o nível mais alto de uma falta de conhecimento e uma falta de dedicação em que é ser o crente. Porque ele está dizendo: não trate ele mais como parte da igreja, mas trate ele como um pagão. E para você entender a profundidade do que Jesus está dizendo, tratar alguém como pagão não é simplesmente alguém que crê em outros deuses, mas é alguém que recusa a crer que Deus é Deus. É alguém que se recusa a crer que Jesus, de fato, é o Filho de Deus encarnado e que veio ao mundo. E aí o texto vai continuando dizendo: digo-lhes a verdade, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu. Tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meio de meu Pai que está nos céus. E aí é que vem: pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Consegue perceber que só pela leitura do texto todo, a questão não é poucas pessoas reunidas, mas a questão é dizendo que se a igreja, o povo de Deus unido, o povo que vive em comunhão, chegar a constatar que um no meio deles não é crente de verdade, não é parte do povo de Deus, assim como esses 2 ou 3 juntos, membros, vozes da comunidade local unida, constatarem que ele não é parte, o próprio Jesus está dizendo: eu estou dando essa autoridade a vocês, a igreja que está reunida, de constatarem, e aquilo que for desligado no meio de vocês, será desligado também nos céus. O que Jesus está trazendo, meus irmãos, é de uma profundidade que é assustadora. Porque, em outras palavras, é na expressão da igreja unida. E quando o povo estiver junto, caminhando junto, a vontade de Deus se manifesta no meio dessa união do povo de Deus. É bem verdade que o contrário também acontece. É por isso que nós vemos, e logo logo nós teremos uma assembleia aqui na nossa igreja, para reconhecermos o Clebinho, né? Fica de pé, Clebinho, só um minutinho, dá uma olhada, quem ainda não conhece o Clebinho, né? O Kleber, aliás, formal, o Kleber, pode sentar, Kleber. Porque o Kleber entendeu que ele é um discípulo de Jesus. Ele se converteu ao Senhor. E ele entendeu: se eu sou um discípulo, eu preciso ser batizado. Vocês me ensinam como é esse negócio? E na caminhada, porque todas as semanas ele tem participado do discipulado para o batismo. E semana após semana, a gente consegue ver, e o Luiz que está cuidando dele nesse sentido, como líder da técnica e também alguém do nosso ministério de ensino, semana após semana consegue vir e conversar comigo e dizer: o Kleber está entendendo mais, o Kleber já sabe formular, ele sabe porque ele se converteu, ele sabe o que ele é o batismo, e quando a igreja se reunir, logo logo nós vamos dizer: irmãos, nós reconhecemos a presença do Espírito Santo de Deus na vida do Kleber. E aí, então, ele será batizado. Ainda nesse pequeno ponto doutrinário, mas completamente importante, não é a figura do pastor que chega para dizer é isso e acabou, porque a autoridade manifesta sobre esses assuntos está no povo de Deus reunido, que vive em união. Isso é uma coisa profunda, não é, meus irmãos?
Chega a ser quase assustador um negócio desse, mas é a forma que Deus escolheu que assim fosse, porque eu preciso intencionalmente viver unido com a minha igreja, porque eu sei que na minha vida e na vida dos outros, Deus vai manifestar a sua vontade enquanto estivermos vivendo em união. Vale a pena? Demais. Seguimos. Então, por que nós precisamos viver em união? Porque assim nós enfrentamos adversidades. E vamos ler mais uma vez. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Esse é um outro texto que nós sempre somos lembrados. Não nos deixemos de nos reunir como igreja. Mas todo o contexto, o pano de fundo do que carrega a carta aos Hebreus, traz para a gente algumas informações que são importantes para entendermos o que é que está acontecendo. Apesar dessa carta ser misteriosa, porque até hoje não se sabe quem foi que escreveu, ele não foi tão misterioso assim, dentre os fatos que estão descritos do começo ao fim, de entender um momento específico da história onde essa carta foi escrita. Isso porque quando nós lemos os Hebreus, isso já fala muito sobre o povo a quem esse autor misterioso está escrevendo a sua carta. E o que acontece é que durante a história do Novo Testamento, uma comunidade de judeus, de povo de Israel mesmo, sendo aqueles judeus de linhagem, de sangue, se converteram ao Senhor Jesus. E a conversão de um judeu ao Evangelho não era visto como talvez como uma escolha abrangente para que alguém fizesse. Não era só como você olhar e dizer, tudo bem, essa é a sua escolha, vai e viva a sua vida. Mas pelo contrário, esses que eram os mestres da religião, aqueles que estavam envolvidos no meio de governo, aqueles que traziam leis a respeito do povo judeu e do povo hebreu, eles não olhavam essa escolha de seguir a Jesus como uma possibilidade para quem quiser, mas eles olhavam isso como uma afronta gigantesca. Porque no olhar deles, Jesus não era nada mais do que um mestre que falava muito bem. Jesus não tinha nada que ver com ser filho de Deus. Então você reconhecer que alguém estava trazendo em si essa autoridade de ser o próprio Deus encarnado, era uma ofensa na cabeça deles ao Deus do Antigo Testamento. Então, qual é a conclusão? Vamos só afastar eles de perto da gente porque eles pensam diferente? Não, o negócio era um pouco mais embaixo. Corta a cabeça do infeliz porque ele não pensa e ele está afrontando o nosso Deus. Então, quando nós vemos contextos e momentos de perseguição, nós estamos vendo homens e mulheres e crianças que fugiam para manter a sua vida. E é esse contexto que a carta aos Hebreus está escrita, dizendo, ainda que vocês estejam enfrentando essas dificuldades, estejam sendo perseguidos, a carta já começa mostrando de que Cristo Jesus é superior a todas essas coisas. E caminhando para o final é que eles vão dizer, considerem uns aos outros. No meio dessa perseguição, incentivem uns aos outros a viverem em amor. Ainda que esteja difícil, incentive uns aos outros a viver e a expressar essas boas obras no meio de vocês. E ainda que vocês estejam com muita dificuldade e estejam sendo perseguidos, não deixem de se reunir como igreja. E meus irmãos, convenhamos, que se tem um momento em que nós não queremos ver nada e nem ninguém, e se tem momentos da nossa vida que nós não queremos estar na igreja, é quando a gente está passando por problema. É quando a gente não consegue mais disfarçar o sorriso. É quando a gente não consegue mais, quando alguém passa e pergunta, e aí, está tudo bem? O praxe nosso é dizer, tudo bem, tudo certo.
Mas chega um momento de uma aflição tão grande que é até difícil colocar essa máscara de que está tudo bem. E aquilo que a gente faz como uma primeira reação é querer se isolar de tudo. É querer ficar trancado dentro de casa. É deixar de atender a ligação dos amigos. É deixar de responder a mensagem ou as mensagens da sua família, dos seus irmãos da igreja preocupados com você. E não digo isso como sendo um problema, uma maldade de alguém, mas tão somente como sendo uma resposta imediata que a gente dá. Porque se tem uma coisa que o sofrimento traz para a gente, é a vontade de ficar sozinho. Ninguém gosta de chorar na frente de outra pessoa. Ninguém gosta de demonstrar fraqueza na frente de outra pessoa. E é justamente nesses momentos que a gente quer se esconder, que Deus nos orienta. Não deixe de estar no meio da igreja. Não deixe de ser, inclusive, incentivado por outros. Não deixe de estar junto ainda que você esteja sofrendo. Não esteja isolado, como é o costume de alguns por meio da perseguição, abandonar a igreja. Não deixe de se reunir, não deixe de celebrar, ainda que com dores e com dificuldades, mas não deixe de cultuar ao Senhor, não deixe de estar juntos. E isso é muito difícil, meus irmãos, mas ainda assim, o meio que Deus escolheu para que nós fôssemos encorajados, consolados, abraçados, é quando nós estamos no meio da igreja, porque sabendo que temos irmãos que nos apoiam em momentos difíceis, é que nós vamos vencer e enfrentar as adversidades que se colocam entre nós. Nós não somos igreja e nós não somos chamados de irmãos simplesmente porque nós cremos na mesma coisa, mas é porque quando nós criamos esse vínculo a ponto de nos chamarmos de irmãos, nós estamos trazendo um laço de amizade muito profundo. Se você tem um amigo, isso é muito comum. Se você tem um amigo de infância, alguém que viveu, que dividiu histórias com você, que passou por dificuldades com você, você não fala só que esse aqui é um amigo que eu tenho, mas você fala, esse aqui é como se fosse um irmão. Esse aqui é aquele que estava perto em todos os momentos. E é por justamente na igreja nós sermos irmãos, que Deus nos capacita a nós vivermos juntos, e ainda que dificuldade, nos mantermos juntos. Eu gosto muito de uma citação do pastor Hernandes Dias Lopes, quando em um dos seus livros ele disse: na igreja nós pertencemos uns aos outros, e devemos congregar-nos para servir uns aos outros, exortar uns aos outros e ser bênção uns para com os outros. E tudo isso porque, num laço de família, de um corpo de igreja, nós pertencemos uns aos outros. O problema de quem está perto de você não é dele, é um problema nosso. A dor que você vive não é uma dor só sua, é uma dor que é nossa. As alegrias e as vitórias que você conquista na sua vida não são somente suas, mas inclusive são nossas também. Porque quando nós nos dedicamos a viver esse relacionamento, meus irmãos, já não existe eles e nós, ele e eu, mas existe uma unidade somente, o corpo vivo de Deus presente na terra. Por isso que Pedro nos ensina que nós somos pedras vivas, mas que o templo espiritual só é constituído quando nós estamos juntos. Você sozinho é tão igreja quanto um tijolo sozinho é uma parede. Nós estando, todos nós vivendo juntos, aí sim, nós somos tão igreja quanto uma construção como essa, é a união de vários e vários tijolos colocados juntos, unidos. Numa ligação aqui, né? É como se nós fôssemos os tijolos, mas o cimento que liga a gente é o Espírito Santo de Deus. Ficou bonito, né? Vou escrever esse negócio em algum lugar. E por último, finalmente por último, porque nós vivemos em união? Porque a união é um prenúncio
dos céus. Olha o que João diz para a gente lá do Apocalipse, do fim de todas as coisas. Dá para ler juntos esse texto ainda que maior? Sim? Então vamos lá. Depois disso, olhei de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. Meus irmãos, até mesmo no fim de todas as coisas, o que João está dizendo é: gente, igreja, Deus deixou eu ver um spoilerzinho do que vai acontecer, e ainda que existam vários fatores no meio de toda a história do fim dos tempos, que nos tragam medo, esse negócio da besta que surge do mar, e das várias cabeças, e da fome, e da perseguição, e das guerras e tudo mais, ainda no meio de todas essas coisas, quando eu vi o povo de Deus sendo reunido, eu não vi um por um chegando até a presença do Senhor, mas eu vi todo o povo de Deus unido. Não importa de onde, não importa a língua, não importa do lugar que veio, no fim de todos os tempos, ainda assim, com todos aqueles que estão em Cristo Jesus, salvos unicamente pela obra de Cristo Jesus na cruz, todos esses que se renderam ao Senhor, estaremos juntos, andando, caminhando para o nosso lar celestial, para que quando a gente estiver lá, todos juntos nós vamos reconhecer: a nossa salvação é por causa de Deus e do Cordeiro que se entregou por nós. E nós passaremos a eternidade nos céus, não morando em uma casa perfeita, sua, em que viva você e no máximo você e alguém que você gosta muito. Mas nós viveremos todos como um único povo, desfrutando da esperança da vida eterna no Senhor Jesus. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, e eu preciso fazer esse apelo para você. Não deixe que a sua experiência de vida neste mundo seja uma vida marcada pela solidão. Não se permita viver uma vida em que no fim de todas as coisas a sua conclusão é que você viveu uma vida até que é boa, mas que porque você estava sozinho não fez sentido para você. E dizendo a você com muito amor: não aceite, meus irmãos, olhar essas fotos que a gente passa aqui, mês após mês, dos homens todos reunidos, das mulheres reunidas, os jovens, as crianças, a igreja nos encontros de casais. Não se permita, meu irmão, ficar vendo essa união do povo de Deus apenas de longe. Não aceite você ser somente um espectador daquilo que Deus está fazendo no meio dessas coisas. Porque, inclusive, vai chegar o tempo certo em que nós vamos poder trazer irmãos e irmãs e casais da nossa igreja que estão sendo profundamente transformados nos encontros que a nossa igreja faz. Homens que a sua família está testemunhando de que houve uma transformação dentro de casa. Mulheres que entenderam que estavam vivendo uma vida que não valia a pena e entenderam que precisam estar mais perto do Senhor a partir dos encontros, dos cafés da manhã. Casais desistindo de viver uma vida separados e de trazer traumas a filhos, porque começaram a ver e perceber que eles não eram únicos que sofriam sozinhos, que existiam pessoas que lutavam juntos, e que existiam pessoas que podiam chegar e dizer: a sua luta não é só sua, eu passei uma coisa parecida, deixa eu te contar a minha história, e por causa dessa história começarem a pouco sendo transformados, porque é no meio do povo de Deus que isso acontece, irmãos.
Não entenda que quando nós insistimos para que você esteja perto, nós estamos simplesmente querendo ter números, ou dizer que a igreja está cheia ou mais vazia, menos ou mais, enfim, a foto mais bonita ou menos bonita, porque no fim das contas, irmãos, a gente sabe que número é número. Um dia tem mais, outro dia tem menos. Cada um tem a sua agenda, cada um tem a sua rotina, mas o que não é normal, meu irmão, é você aceitar passar todo um ano sem se envolver com essas coisas. Não deixe de ser proativo em viver momentos de alegria com pessoas que estão à sua volta. Não se conforme em ligar para a sua família apenas de uma videochamada e entender que uma videochamada, meu irmão, vai substituir aquele momento de mesa que você tem com a sua família. Aproveite os seus feriados para dormir até mais tarde. Mas você que já tem os seus filhos casados, tem o vovô, vovó, tem os seus netinhos, um sobrinho que está perto de você, seja intencional, toma o primeiro passo e fala: ei, você, minha família, vem ficar comigo, vem fazer um churrasco comigo, vem tomar um café comigo. Quiser me chamar para tomar um café com você, eu vou, não fique sozinho não. Chame o seu pastor para um café, para um churrasco, para uma pizza. Posso ouvir um amém? Ou também, no momento que for necessário, para um copo de água e uma bolacha de água e sal, está ótimo. Mas não esteja sozinho. Não permita com que as aflições da sua vida te afaste de viver os movimentos que Deus faz perto de você. Não economize sorrisos com as pessoas que estão à sua volta. Seja como Ronald, sorridente, feliz, expresse a sua alegria, abrace os seus irmãos, viva em companheirismo com essas pessoas. E por fim, meu irmão, entenda e grave isso no seu coração, que você, que é parte do povo de Deus, você não presta sozinho. Você não foi feito para viver e andar sozinho. E deixa eu dizer uma coisa para você, que tem uma novidade que eu estou aprendendo aos poucos ainda, com esse nosso mundo da psicologia, e com a famosa bateria social, né? Isso é uma coisa que eu não tinha noção de como é que funcionava. Mas ainda que você tenha mais ou menos resistência em sorrir, em compartilhar, em estar em público, em estar com as pessoas, ainda que a sua bateria social seja pequenininha, não se conforme em passar os seus dias sozinhos. Seja com mais intensidade, seja com menos intensidade, seja no meio do caminho. Entenda que estar na comunhão do povo de Deus é algo maravilhoso. Não se prive, não fique sozinho. Viva dentro dos seus limites e no momento certo supere os seus limites. Mas se recuse a passar os seus dias vivendo e colecionando solidão. Esse não é o plano de Deus para você. Amém?